Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao programa 101 deste nosso estudo Refletindo Kardec, sempre com apoio e divulgação da Sociedade Espírita Francisco de Assis de Amparo aos Necessitados, a CEFAM, aqui da nossa cidade de Ponta Grossa. Bem, a partir desse programa 100, nós vamos estudar alguns temas que estão registrados por Kardec na Revista Espírita. A Revista Espírita é um apanhado de anotações de estudos realizados por Allan Kardec e pelos membros da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e que foram desenvolvidos a partir da publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos. O tema que eu quero trazer à nossa reflexão hoje, que está lá na Revista Espírita de 1860, é a história de um condenado, e que talvez você vá achar em outras obras, como por exemplo aqui no Livro dos Médiuns, a referência como a história de um danado. Na verdade, independente do título, essa história se refere a um espírito que habitava uma casa dita mal assombrada e que lá provocava fenômenos de ordem física. Esses fenômenos eram muito similares ao que nós encontramos na narrativa das Irmãs Fox, ou os fenômenos de Hydesville, que são fenômenos de batidas em casas ditas mal assombradas, e que nós encontramos dentro da história do Espiritismo, história da comunicação com a espiritualidade de uma forma geral, e que serviram de base para iniciar essa curiosidade do ser humano sobre o mundo espiritual. Então, esse fenômeno de Hydesville, em que as irmãs Margaret e Kate entraram em comunicação com um espírito que se apresentava através de batidas, e por isso a casa era dita mal assombrada, mas que se identificou como alguém que havia sido assassinado naquela residência. A história do condenado, que está lá na Revista Espírita de 1860, no mês de fevereiro, a Revista Espírita de fevereiro de 1860, vai trazer uma referência ou uma menção a esse tipo de comunicação. Mas a história é um pouquinho mais complexa. Essa história foi recebida por Allan Kardec em 1859, dezembro de 1859, na primeira sessão da Sociedade Parisiense deste ano. E Kardec fará uma referência aqui no capítulo 5 das manifestações físicas espontâneas do Livro dos Médiuns, em que ele vai, de certa forma, explicar o que sejam essas manifestações físicas. De alguma forma, manifestações dos espíritos são sempre manifestações que ele diz inteligentes, ou seja, partem de um ser inteligente. Não está relacionado a terem um bom ou um mau conteúdo. Inteligentes porque são manifestações que vêm de um espírito inteligente, de alguém que pode raciocinar. Aí, manifestações físicas, porque são aquelas que podem ser percebidas fisicamente por uma pessoa, por um médium ou por mais pessoas. No caso dessa história do condenado, conta-se de uma casa dita mal assombrada e que eu vou deixar para você ler também, se você tiver curiosidade. Eu vou, claro, como o nosso tempo é curto, fazer um rápido apanhado. Essa casa dita mal assombrada foi adquirida por um senhor que, pouco tempo habitando nessa casa, veio a falecer por um mal súbito, sem explicação alguma. O filho dele passou a habitar esta residência. E quando este filho passou a habitar, em pouco tempo que estava lá, ele percebeu, ao adentrar num dos ambientes, uma espécie de bofetada no seu rosto, um tapa, mas em que ele pôde perceber a presença de uma mão. E esta mão estava solta no espaço, era apenas uma mão que lhe esbofeteava. Então, chegando isso ao conhecimento de Kardec, deste grupo que estudava, eles perguntaram ao Espírito São Luís, que era o espírito que orientava os estudos lá na Sociedade Espírita,
e perguntaram se era possível entrar em comunicação com este espírito para, de alguma forma, saber o motivo dele ainda estar lá, se ele tinha agredido o jovem, se ele teria alguma participação no falecimento, na desencarnação do pai desse jovem. E eles tentaram uma comunicação, São Luís, de alguma forma, trouxe esse espírito, mas nesta primeira reunião, nesse primeiro contato, a comunicação não foi possível. Aquela época ainda se utilizava muito a psicografia, e o que conta nesse primeiro capítulo da história é que esse espírito se apresentou muito revoltado, que chegou a quebrar entre 8 e 10 lápis que haviam ali para anotar, e que fez apenas alguns rabiscos, enfim, não conseguiu, de alguma forma, comunicar-se com aqueles que participavam desta reunião. Teria talvez também tentado atirar o lápis em alguém, enfim, muito revoltado. Allan Kardec fará então algumas perguntas a São Luís sobre o estado desse espírito, já que uma das pessoas que estavam ali presentes conseguiram, através da sua possibilidade mediúnica, através dessa faculdade da mediunidade de enxergar os espíritos, esta médium acabou por visualizar esse espírito e informou que ele realmente mostrava-se numa aparência muito agressiva, ele tinha uma condição visual muito feia, diz ela, as vestimentas cheias de sangue, e que, ao tentar se comunicar pela psicografia, ele apenas agitava o braço do médium, não tinha nenhuma intenção de escrever. São Luís vai dizer que realmente o espírito estava muito revoltado, que ele teve sim participação na morte daquele senhor. Kardec pergunta como, e ele diz que o homem morreu de medo, provavelmente aconteceu alguma situação em que esse senhor se colocou numa condição de um susto muito grande, e isso veio talvez a causar um infarto, algum problema que veio por lhe tirar a vida naquele instante por conta desse susto, e que sim, também esse espírito teria sido responsável por aplicar a bofetada no rosto daquele jovem. Claro que aí nós vemos uma interferência desse espírito muito grande no mundo real. Além de ele provavelmente ter se mostrado visível, seja fisicamente ou talvez através de ruídos, mas de alguma forma ter se mostrado visível para este senhor que veio ali causar um grande susto, e ele então veio a desencarnar por conta desse susto. Também um outro fenômeno, que nesse caso repercutiu com relação ao filho desse senhor desencarnado, que foi de aplicar uma bofetada, materializar uma mão e acabar por desferir um tapa no rosto deste jovem. Certamente a intenção desse espírito era que ali não permanecessem aquelas pessoas. E nós vamos ver que isso é algo bastante comum, e é claro que às vezes nós acompanhamos, até por curiosidade, algumas pessoas que, talvez conhecendo um pouco sobre a espiritualidade, talvez não conhecendo nada, vendo apenas por brincadeira ou por curiosidade, ingressam em alguns locais ditos popularmente como mal assombrados, e tentam comunicação com alguns espíritos nesses locais. É claro que esses chamados locais assombrados geralmente estão abandonados, são locais pouco habitados, e lá é bem possível que estejam abrigados espíritos sofredores na mesma condição deste narrado na história aqui de Allan Kardec. E estas pessoas, através de aparelhos, através de sensibilidade mediúnica também, acabam por estabelecer algum diálogo com esses espíritos. E, na maioria das vezes, esses espíritos pedem que eles se afastem. É claro que isso é um grande risco para as pessoas que assim se colocam, porque os desencarnados ou esses espíritos, embora sofredores, embora estando numa condição emocional bastante aflitiva, são nada mais do que pessoas que estiveram encarnadas entre nós e que, neste momento, estão sem o seu corpo físico no plano espiritual.
Então carregam consigo todas as emoções, sensações, a sua personalidade e que pode muitas vezes ser uma personalidade agressiva, ser uma personalidade revoltada, ser alguém que não deseja ser incomodado. Então, assim como nós não vamos incomodar alguém que, estando encarnado, deseja ficar sozinho, sendo uma pessoa violenta, às vezes está dentro de uma penitenciária, algum lugar que está para contenção da sua agressividade, também devemos imaginar que esta criatura, após desencarnar, levará consigo esta mesma agressividade que tinha enquanto encarnado, ou talvez até maior. Porque nós vamos ver na história deste espírito que ele estava agressivo por conta do sofrimento que ele enfrentava em razão das suas ações passadas, ações naquela encarnação, e que era um espírito bastante primitivo. Então, é claro que essas pessoas não ingressaram na casa para tentar provocar ou dialogar com esse espírito, mas mantiveram de alguma forma um contato com ele. A continuidade dessa história é bastante interessante, convido você para estar aqui conosco na semana que vem, porque nós vamos tentar entender, primeiro, o que é que fazia com que esse espírito se sentisse tão revoltado, qual era o motivo da sua revolta e que não permitia que outras pessoas ingressassem naquela casa, e que tornava então ela dita mal-assombrada. Segundo, como é que esse espírito se utilizou, de que é que esse espírito se utilizou para praticar, para provocar esses fenômenos de manifestações físicas? Como é que ele teve conhecimento para manipular os fluidos e se tornar visível, se tornar inclusive sensível ao encarnado que acabou por receber um tapa no rosto? Espero que você esteja aqui comigo na semana que vem para nós continuarmos esse estudo e aprofundarmos o conhecimento sobre as manifestações físicas. Uma ótima semana, que Deus abençoe o seu lar, que Jesus esteja contigo e aguardo você aqui na próxima sexta-feira. Tchau!